18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha aí, 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Juntos mais uma vez, eu, você e ela, Karime. Fala, Carlão, boa noite. Muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Boa. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. E é claro aí, sempre contando com a sua elegante participação aqui no programa 18 horas. Participe conosco, estamos à sua disposição até às 7 da noite. Acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Anotou? A gente quer saber a sua opinião, o que você pensa a respeito das nossas opiniões, dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Fala com a gente, manda um áudio pra gente. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. 994887592. 18 horas. Direto dando um giro aí por Manaus, hein, Karime Leão? Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Ele que vai falar agora pra gente sobre como está o movimento do trânsito agora, 6 horas e 3 minutos. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7. Estamos aqui pela Avenida André Araújo, no sentido centro-bairro, está congestionada, tem um trânsito lento, muita movimentação e, claro, pouca fluidez. Os motoristas precisam de paciência aqui nesse trecho, principalmente quando a gente vem se aproximando aqui do IMPA. Também a Bola do Coroado, o trânsito está bem concorrido por aqui, Karime, Carlão. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Tá ótimo, até daqui a pouco. Agora 6 horas e 3 minutos. 18 horas. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Crise na saúde pública. Mães de luto cobram pessoalmente do governador Wilson Lima a investigação sobre a morte dos filhos nos hospitais do estado. E elas perguntaram para o governador quantas crianças ainda precisam morrer para que ele tome alguma providência. Ministro da Justiça inaugura em Manaus o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia. Nova decisão na Câmara garante proteção à Zona Franca de Manaus. Legal, 6 e 4, esses e outros assuntos, hein? Os destaques do dia, os destaques desta terça-feira, 17 de junho de 2025. Você confere conosco, hein? Vamos juntos até às 7 da noite com 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a gente começa o programa 18 horas de hoje com um confronto, hein? Eu diria um confronto bastante corajoso das mães cobrando pessoalmente do governador Wilson Lima a investigação sobre as mortes dos seus filhos dentro das unidades do governo do estado, Karine. Carlão, e nós mostramos o protesto dessas mães aqui no 18 horas de ontem, foi destaque aqui. Essas mães perderam os filhos nos hospitais do estado, do governo do estado do Amazonas, e elas denunciam que as mortes estão acontecendo com frequência e estão ligadas a falhas graves no atendimento, incluindo negligência médica e falta de estrutura nos hospitais. Olha só, o vídeo dessas mães confrontando pessoalmente o governador Wilson Lima viralizou nas redes sociais. Elas perguntam quantas crianças ainda precisarão morrer para que ele tome alguma providência. A repórter Odineia Araújo, Carlão, ela acompanhou esse desdobramento e traz pra gente agora mais detalhes a respeito desse assunto, Odineia. Então, essas mães transformaram o luto em luta e foram mesmo pra cima do governador Wilson Lima, não é isso? Foi isso mesmo. Em meio à dor, nasceu a coragem dessas mulheres que resolveram transformar o luto em luta, como você falou. A manhã de ontem, como já foi falado aqui no 18 horas, foi marcada por lágrimas, revolta e cartazes. Um grupo de mães fez o que o governo do estado se recusa a fazer: encarar de frente a tragédia que se repete dentro dos hospitais públicos aqui do Amazonas. E elas que tiveram os filhos mortos por negligência e falta de estrutura nos hospitais públicos do Amazonas, ocuparam a entrada da sede do governo para cobrar do governador Wilson Lima aquilo que ele ainda não entregou: respostas sobre a morte de seus filhos e um plano real para salvar outras crianças. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o confronto direto dessas mães com o governador Wilson Lima, que se eximiu da responsabilidade pelas mortes das crianças dentro dos hospitais
hospitais públicos aqui do estado. Quantas crianças o senhor vai esperar morrer dentro de Manaus por o senhor tomar uma providência? Porque a gente vai nos órgãos, eles falam que ele não pode empatar o seu trabalho que é de governador do estado do Amazonas. Então, assim, se eles não podem, o senhor tem que fazer alguma coisa, porque eles preocupam no senhor. Olha só, eu não sou responsável por uma ajuda do médico dentro do hospital. Até porque a maioria desses médicos não são contratados do estado. Eles são. A polícia está aqui para investigar. Ou seja, vão ser recebidas às 11h30 e eu determinei ao delegado que tem prioridade no caso de vocês para a gente entender quem são os culpados e naturalmente que aplicar o que determina a justiça. Tá bom? Mas de qualquer forma, meus sentimentos, eu não imagino que passar pela vida que vocês estão passando é algo difícil, muito cruel, muito desumano, muito angustiante, entendeu? Não, mas que eles tiraram o sonho da nossa criança. O Ítalo, ele sabia ler, sabia escrever, sabia fazer qualquer atividade, que ele não era uma criança doente, ele apenas precisou de um hospital, porque ele estava com dores abdominais e vomitando, e eu levei ele até esse hospital. E fizeram tudo isso com meu filho. As mães denunciaram a omissão do Estado e o caos dentro dos hospitais públicos do Amazonas. Relatos de falta de atendimento, demora nos socorros e despreparo nos plantões que se repetem mesmo com a entrada das organizações sociais contratadas pelo governo por valores bilionários. Uma das mães é Marquele, que é mãe do pequeno Anthony, que inclusive entrou na justiça contra o governo por negligência na avaliação médica no Hospital Joãozinho. Segundo ela, o hospital sequer realizou exames em seu filho e o médico tratou a questão como uma simples síndrome gripal. Anthony estava com pneumonia e morreu em decorrência de uma parada cardíaca. Durante o protesto de ontem, o governo enviou assistentes sociais para pegar nomes e telefones das mães, mas nenhuma solução foi apresentada. Bom, enquanto o governo se esquiva da responsabilidade, as mães seguem firmes, denunciando, se organizando e exigindo justiça, até porque, segundo elas, quem pariu o caos, que embale as consequências. Volto com vocês. Sem dúvida, muito obrigada pelas informações, Odiné Araújo. E é aquela, vamos repetir também, mães que passaram pela mesma situação que essas mães, que perderam seus filhos ou que tiveram problemas no atendimento aos filhos nas unidades do governo do estado do Amazonas, procure o Ministério Público para denunciar também e façam um número maior de denúncias para ter mais peso na cobrança por atitude, cobrança por investigação por parte do governo do estado do Amazonas. A gente ouviu ali na reportagem do Odiné Araújo o governador dizendo que ia pegar o telefone, o nome de todas elas e que elas seriam atendidas, né? E que inclusive colocaria a polícia para investigar. Eu estou agora ao vivo, conversando por WhatsApp com uma das mães e eu perguntei se elas realmente tinham recebido apoio do governador, do governo do estado do Amazonas naquele momento. Ela disse que não, nenhuma. Ele só mandou a gente ir na delegacia geral falar com o delegado e ele ouviu nossa história, encaminhou cada uma para a delegacia da sua zona. Foi esse o acolhimento do governador Wilson Lima para essas mães enlutadas que foram na sede, na porta da sede do governo do estado do Amazonas, pedir apoio, pedir investigação e mais, pedir para que esses casos, as mortes dos seus filhos não se repitam com outras crianças. E ele lá falou, vou alerta, anotar, né, dessas mulheres acima de tudo. Exatamente. Então lá a gente ouviu aqui na reportagem ele dizendo que ia pegar o telefone de cada uma delas, que ia pedir para assistente social falar com ela, mas não, tá aqui agora. Acabei de receber a resposta. Nenhuma resposta. Ele só mandou a gente ir na delegacia geral falar com o delegado. Ele ouviu nossa história e encaminhou cada uma para a delegacia das suas zonas, gente. Esse é o atendimento, esse é o apoio, esse é o tipo de tratamento que o governo do estado do Amazonas, que o governador Wilson Lima deu para essas mães. Ou seja, não resolveu nada, não prestou nenhuma solidariedade real, porque chegar com a cara ali e falar, preste minha solidariedade, até ele é capaz disso. Agora,
Cadê o apoio? Cadê realmente uma investigação feita, um apoio real feito para essas mães que foram lá cobrar a atitude do governador Wilson Lima? A gente termina essa fala aqui, né, Carlão, com a mesma pergunta que a mãe, que uma das mães falou: quantas crianças precisam morrer, governador Wilson Lima, para que o senhor tome alguma atitude? 6h11, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, morreu hoje em Manaus o ex-superintendente da Polícia Federal do Amazonas, Mauro Esposito, aos 75 anos. O delegado aposentado da Polícia Federal, Mauro Esposito, faleceu na madrugada de domingo, 15 de junho, em Manaus, e aos 75 anos de idade. A causa do falecimento não foi divulgada oficialmente pelas autoridades. O velório começou na manhã desta segunda-feira na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal, no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste da cidade. O sepultamento foi no fim da tarde no cemitério Recanto da Paz, em Iranduba. Natural de São Paulo, Mauro Esposito começou sua atuação na região norte ainda em 1978, antes de fixar-se oficialmente em Manaus em 1992. Ao longo de sua trajetória, comandou a Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas por 8 anos. Além disso, ocupou cargos de destaque na Unidade de Projetos Especiais da Polícia Federal, na Coordenação de Cooperação Especiais de Fronteiras, e teve atuação relevante na Operação Roosevelt do Ministério da Justiça. Especialista em segurança pública, Mauro Esposito foi reconhecido por seu perfil técnico e por conduzir operações de grande impacto no combate ao narcotráfico e às facções criminosas aqui na região norte. A Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Amazonas, na qual era sócio honorário, destacou seu caráter íntegro, firme e seu papel fundamental no fortalecimento da segurança integrada na Amazônia. Em 2011, atuou na formulação da sua fase inicial da Carta de Manaus, documento estratégico composto por 20 diretrizes para a segurança regional, ainda referência no meio. Em junho de 2021, a Assembleia Legislativa do Amazonas concedeu a Mauro Esposito o título de cidadão do Amazonas, proposta pelo deputado delegado Péricles. Olha, no discurso ele afirmou emocionado, abre aspas, essa homenagem foi sim uma das coisas mais importantes que recebi na vida. O quadro emocional é muito grande e difícil de expressar. Eu sou amazonense, posso dizer isso, disse Mário Esposito. Mauro Esposito foi peça-chave na consolidação das estratégias de segurança pública no Amazonas. Sua atuação abrangente, que se estendeu desde os anos 70 no norte do país até seu comando regional por quase uma década, reflete um legado pautado pela técnica, ética e pelo combate incisivo ao crime organizado. Olha, colegas de farda, autoridades e representantes das Forças Armadas de Segurança prestaram homenagens lembrando sua integridade e sua dedicação, seu compromisso com a segurança pública. A Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Amazonas reiterou que Mauro Esposito foi um dos grandes nomes da segurança pública na Amazônia, destacando seu legado no uso de inteligência integrada e no combate ao crime transacional. Para além das operações, sua contribuição à elaboração de políticas de segurança, exemplo da Carta de Manaus, garantiu-lhe o reconhecimento como referência na Amazônia. Mix. Agora são 6h15, você no melhor Mix do Brasil. Escuta esse caso, que é um caso realmente absurdo, hein? Um técnico de enfermagem de 28 anos foi preso em flagrante, suspeito de importunar sexualmente um adolescente de 17 anos dentro de um hospital infantil no governo do estado do Amazonas. O André Meirelles atualiza o caso pra gente agora. Boa noite, André. Então, segundo a denúncia da mãe do adolescente, o técnico aplicou a medicação prescrita e em seguida foi com ele até o banheiro onde cometeu o crime. Foi isso, André? Boa noite. É isso mesmo, Karime, Carlão. Muito boa noite para vocês, você que nos acompanha aqui na 100.7. A delegada Juliana Tuma, que é a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a DEPCA, disse aí que o técnico de enfermagem, esse de 28 anos de idade, como vocês mesmos já falaram aí no começo, cometeu esse crime de importunação sexual contra esse adolescente de 17, exatamente depois da medicação. O crime cometido pelo técnico foi de
ter mexido sem permissão de forma sexual com um adolescente e, segundo o Código Penal, pela Lei 13.718, é um crime que é cometido só para satisfazer a própria vontade ou da outra pessoa. É um crime contra a liberdade sexual e quem faz isso pode pegar de 1 a 5 anos de cadeia. Foi isso que a delegada Juliana Tuma disse, né? Que esse técnico de enfermagem fez a aplicação da medicação no adolescente, levou o menino para o banheiro onde o crime aconteceu. Logo depois do atendimento, o adolescente contou tudo para a mãe e ela foi imediatamente fazer a denúncia. E agora, sobre o técnico de enfermagem, 18 horas questionou o posicionamento da Secretaria de Estado de Saúde aqui do Amazonas, a SES, sobre esse caso, e por meio de nota, a SES respondeu e disse que o servidor em questão, que é técnico de enfermagem do quadro de regime temporário, foi afastado de imediato das funções na unidade. A nota disse também que foi determinada a abertura de sindicância e a unidade está colaborando com a Polícia Civil com o fornecimento das imagens das câmeras de monitoramento e de todas as informações necessárias para facilitar as investigações. E a SES, por meio de nota, também disse que repudia qualquer ato dessa natureza e está à disposição da Polícia Civil do Amazonas no que puder colaborar, e esclarece ainda que vem sendo dado acolhimento ao paciente e também à família desde o momento da denúncia, com atendimento psicológico e do serviço social. E a gente sabe que esse é um caso grave, que além do crime, isso também se caracteriza aí como falta de profissionalismo. Esse tipo de crime, que diferente do assédio sexual, também pode levar à prisão. Inclusive, sobre isso, para a gente ter mais detalhes sobre esse crime, eu conversei com o advogado Luan Mendes, que explica esses detalhes para a gente. Pratica o crime de importunação sexual aquele que visa a prática do ato libidinoso sem o consentimento da vítima e com o objetivo específico de satisfazer o desejo sexual dele ou de um terceiro. A punição para esse tipo de crime, ela parte de 1 ano e pode chegar ao patamar de 5 anos, a depender da situação. É importante esclarecer que quando a vítima trata-se de menor de idade, essa menoridade, para caracterizar a importunação, ela tem que partir dos 14 até os 17 anos. Porque quando a vítima tiver menos de 14 anos, o crime tipificado será de estupro de vulnerável, não sendo possível, inclusive, a desclassificação delitiva. Olha, agora o técnico de enfermagem vai responder pelo crime de importunação sexual. Ele está à disposição da justiça. Volto com vocês. Legal, André Meirelles, 6h19. 18 horas. Sendo o melhor mês do Brasil, programa 18 horas no ar. Participe conosco, hein? Acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Política. E vamos de política, Carlão. Kennedson Paes e Nathalie Moraes já estão aqui com a gente. Boa noite, Nathalie. Então, a gente está acompanhando, é claro, essa movimentação forte nos bastidores da política amazonense. O vereador Sargento Salazar, que virou fenômeno nas redes sociais, ele é apontado como um dos favoritos aí para as eleições de 2026. Então, ele pode inclusive deixar o PL, é isso, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Chegou aquele nosso momento preferido da noite, é realmente comentar sobre o cenário político local. Karime, é uma grande confusão que vem acontecendo dentro do Partido Liberal aqui no Amazonas. Ainda que muitas vezes, durante as entrevistas, o presidente, o Alfredo Nascimento, tente negar que esteja existindo qualquer tipo de conflito, principalmente ali com a bancada da bala. Eu tô falando ali, né, do Carpê, eu tô falando do Coronel Rosses e do Sargento Salazar, que são 3 vereadores atuantes do PL hoje dentro da Câmara Municipal. Um deles tem um destaque maior, que é, sim, o vereador Salazar. Ele foi o vereador mais votado no ano de 2024 e, ao que tudo indica, ele já está eleito como deputado estadual em 2026. Mas o que acontece, Karime? O Alfredo Nascimento, ele quer retomar aquele protagonismo que ele tinha na política local há alguns anos atrás e ele pretende concorrer aí a uma vaga para deputado federal.
Só que ele conta o quê? Com essa forcinha a mais, a gente pode dizer assim, com esse empurrãozinho aí do vereador Sargento Salazar. Quer pegar carona. Exato, que é aquela coisa, como ele foi o vereador mais votado e ele realmente deve ter uma votação bastante expressiva para deputado estadual, o Alfredo contava que o quê? Que ele não viesse para deputado estadual, que ele viesse para deputado federal e assim, né, ele conseguiria puxar o Alfredo caso ele não conseguisse um número considerável aí de votos. Mas essa movimentação aí de jogada ali da cúpula parece que não tem agradado em nada o Sargento Salazar, que inclusive já vem sendo sondado aí por outros partidos, né? E aí isso tem realmente gerado um desgaste ali entre os bastidores do PL, a informação que a gente recebeu, e com esse risco aí real, caso o vereador não tenha liberdade para decidir o seu futuro eleitoral dentro do partido. Porque o que acontece? Ele mira uma vaga para deputado estadual e o partido diz para ele assim, não, você vai vir para deputado federal. Só que ele é amigo do Coronel Rosses e o Rosses sim, vai ter, e vale a gente reforçar que o Rosses é irmão do também deputado, do deputado estadual, o delegado Péricles. Então, ele não vai criar ali um conflito dentro da família dele, vamos dizer Parece assim. que não. Fora isso, até mesmo o próprio partido tem apoiado muito o Wilson Lima, tanto o Alfredo Nascimento, como o capitão Alberto Neto, a Maria do Carmo. Então, muitas pessoas do partido têm apoiado o Wilson Lima. E um opositor, claro, né? Tanto ele tem feito o Rosses como o Salazar também fazem críticas direto contra o governo do estado. Vamos aguardar para ver o que cenas dos próximos capítulos. Beleza, quem olha só, o deputado federal Fausto Júnior está promovendo aqui em Manaus um seminário que discute o equilíbrio fiscal dos municípios. Qual é o objetivo desse encontro? E ainda essa proposta de PEC pode trazer alívio financeiro para as prefeituras do interior do Amazonas? Existe a possibilidade? Então, Carlão, esse é o principal objetivo, né, da PEC 66/2023, que é para trazer esse alívio financeiro para as prefeituras do interior do estado do Amazonas, mas ainda depende de muita construção e isso vai acontecer através de uma reunião um seminário que vai reunir ali vários prefeitos. A proposta, ela discute nesse seminário que vai ser feito no TCE do Amazonas, que é ampliar de 60 para 300 meses o prazo de pagamento das dívidas previdenciárias dos municípios, além de troca do indexador atual, que é a Selic, por uma mais leve, o que na prática reduz o peso dos juros. A gente vai ouvir agora a fala do Fausto Júnior, ele que é deputado estadual, que vai trazer um pouco mais de esclarecimentos a respeito sobre essa PEC e como ela vai beneficiar a população de modo geral e também as prefeituras do estado. Vamos ouvi-lo. Somente o estado do Amazonas tem algo em torno de 15 bilhões de reais em dívidas previdenciárias. Então, isso demonstra o volume e que isso transforma em algo impagável, uma bola de neve realmente, que faz com que os municípios, para que a população possa entender, fiquem com o nome sujo na praça, impossibilitando que eles contraiam empréstimos, impossibilitando que eles recebam recursos federais. Então, a todo momento eles têm que estar buscando uma liminar na justiça para conseguir a certidão para receber os recursos. Então é um prejuízo muito grande que a população está vivendo, e é uma coisa que, se a gente não estancar essa sangria com essa mudança legislativa, algo que nunca vai mudar. Estamos falando de um tema que há mais de 20 anos se arrasta e tem prejudicado os municípios, principalmente os municípios pequenos, e que a gente precisa enfrentar e debater esse tema. A ideia desse seminário é exatamente essa, de conversar com os prefeitos, conversar com os órgãos de controle, para que eles nos ajudem, deem a contribuição para que a gente possa construir a melhor proposta. 18 horas. Palavras do deputado federal Fausto Júnior, ele que mencionou detalhes a respeito sobre esse seminário que vai reunir vários prefeitos e que, inclusive, eles já relataram que estão com contas bloqueadas por dívidas antigas e que o nome das prefeituras já está sujo na praça, o que tem atrasado ali empréstimos, recursos federais e também obras em andamento, gente.
Eita. Nathalie Moraes, então vamos para o interior do estado. A prefeitura de Itapiranga fechou um contrato de quase 3 milhões de reais para a compra de medicamentos e materiais hospitalares. Bom, o que a gente sabe sobre essa contratação? Tem transparência no processo? Tá tudo ok? Conta pra gente. Então, Karine, né, a prefeitura do município de Itapiranga, segue aí realmente mantendo um ritmo acelerado de contratações com cifras milionárias, a gente pode dizer assim. Dessa vez, agora um contrato de quase 3 milhões de reais para compra de medicamentos e materiais hospitalares. Esse processo, ele foi homologado no último dia 30 de maio pelo prefeito Tiago Gama. A justificativa oficial é de atender hospitais e unidades básicas de saúde. Só que o que chama a atenção, Karime, Carlão e ouvintes, é que esse não é o primeiro contrato com valores expressivos fechados aí nos últimos dias, né? A gente pode dizer assim, Itapiranga vem realizando uma série de licitações de alto custo, né? Por isso que realmente vem chamando a atenção. Por exemplo, no ano passado foram mais de 2 milhões e 300 mil reais para compra de combustível. Eita. E aí, já em 2023, 1 milhão e 300 para aquisição de roçadeiras. Então, assim, são números que realmente têm levado os órgãos de controle a acenderem ali o sinalzinho de alerta e começar a investigar essas compras feitas aí pela prefeitura do município de Itapiranga. Mas apesar aí desses valores altos, até agora não existe nenhum sinal oficial de irregularidade, vale a gente destacar, mas vamos chama dizer assim, atenção. Que tem chamado realmente a não é atenção ilegal, mas a população questiona, né? Exato, é isso mesmo. 3 milhões, né? Ei, olha só, nova decisão na Câmara, e essa é a federal, né? Garante proteção à Zona Franca de Manaus. A Comissão de Finanças, ela arquivou hoje 4 projetos que criavam zonas francas em outras regiões do país. Olha aí. Quem conta aí os detalhes pra gente aí dessa situação? Inclusive, nós já comentamos, né? Essa questão dessa Zona Franca lá no centro do Brasil, uma que já estava até quase aprovada, não é isso, Ken? Carlão, só que elas foram por água abaixo. Pelo menos foi o que a gente acompanhou nessa Comissão de Finanças e Tributação, que arquivou pelo menos 4 projetos, Carlão, que queriam criar essas novas zonas francas em outros estados daqui do Brasil. A decisão veio após o relatório do deputado federal amazonense, né, Sidney Leite, que rejeitou os textos alegando que era inconstitucional e que também contrariam a nova reforma tributária. Vamos ouvir agora um trecho do deputado federal Sidney Leite, ele que faz um comentário a respeito sobre isso. Foi um comentário que a gente tirou de hoje mesmo, fala de hoje o deputado federal. Vamos ouvi-lo. Dessa PEC, nós estabelecemos uma linha de corte em relação à criação de zonas francas e de área de livre comércio. Isso posto, nós temos que ter um outro rito, mas não só isso. A reforma tributária que nós aprovamos, inclusive com a regulamentação recente, ela veda novos incentivos fiscais. Então, eu não estou entrando no mérito aqui. Eu estou dizendo do ponto de vista do que nós temos aqui agora na Constituição. 18 horas. Então foi algo que foi aprovado na reforma tributária, né? Foi o que mencionou aí o deputado federal. Na prática, a votação blindou ali o novo modelo da Zona Franca de Manaus, que segue como único com a previsão legal e garantia constitucional. O relatório de Sidney Leite também apontou que as propostas, elas geravam denúncias da Receita sem apontar como compensar isso, violando a lei de responsabilidade fiscal e também a Constituição. Carlão. Agora é só esperar para ver qual é a próxima que eles vão inventar, né? Para atacar. Com certeza vai vir as próximas, né? Beleza, então é isso, né, Karine? Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes e Kennedy São Paz. Valeu, Kennedy e Nathalie, 6h29, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, ministro da Justiça inaugura em Manaus o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia. É o nosso assunto em instantes. Mix. Agora 6h29, Karine, nós vamos dar um giro, né? Aquele giro pelo trânsito em Manaus. Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite, André. Então, vai ter aumento, você tem uma informação atualizada pra gente pra passar agora, não é, André? Conta mais pra gente. Boa noite, agora em Manaus, 6h30. Trânsito.
Isso mesmo, Karime, Carlão, boa noite para vocês que nos acompanham aqui na 100.7. Vamos lá dessa informação, Karime. É o fim aí do dinheiro nos ônibus em Manaus aqui a partir do dia 23 de junho desse mês, agora só digital. O Sinetran anunciou hoje que o pagamento em dinheiro está com os dias contados nos ônibus aqui em Manaus. A ideia é acabar com os assaltos e dar mais segurança para geral, tanto passageiros quanto para motoristas. E aí como é que vai funcionar essa situação? Bom, a partir do dia 23 agora, nada de passar ali dinheiro nos terminais de ônibus e também somente com o cartão Passa Fácil, QR Code. Do cartão de banco com pagamento por aproximação e também 14 linhas de ônibus vão operar só no digital, né? 616, 125, 672, 300, 019, 690, 605, 623, 042, o 209, 102, 625, 708 e o A 407. Então essas linhas elas foram escolhidas porque quase ninguém usa dinheiro nelas. Então foi isso aí o tempo, né, do troco do cobrador. Então, para você que está nos acompanhando nesse momento, a partir do dia 23 desse mês já entra então em vigor aí essa regra que não vai mais poder pagar em dinheiro a passagem de ônibus, somente aí com cartão Passa Fácil, QR Code do app Cadê Meu Ônibus Recarga, também cartão de banco, né, que a gente fala, cartão de crédito, débito ali por aproximação no transporte público aqui da capital amazonense. Ótimo, André Meirelles, obrigada pelas informações, até daqui a pouco. Legal, André, 6h32. 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre a temporada 2025 da Orquestra Sinfônica da Amazônia. Os espetáculos começam amanhã, dia 18, no Teatro Amazonas. Para a gente conhecer mais detalhes a respeito sobre dessas apresentações, vamos conversar com o maestro da Orquestra Sinfônica, Rubens Souza. Boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas. Tudo bem, maestro? Tudo bem, boa noite a todos. Para nós um motivo de muita alegria estar aqui, Karime. A gente que agradece muito. Então, qual a expectativa para essa temporada 2025? A abertura, né, da temporada é uma abertura muito bonita. Nós preparamos 2 obras com verdadeiro contraste, né, falando de amor de formas diferentes. A abertura da ópera Os Mestres Cantores de Nuremberg de Wagner, né? E também a abertura Romeu e Julieta, que é uma história, né, conhecidíssima de Tchaikovsky, né? Esse é o clássico dos clássicos, não é? Como que vocês vão trazer esse espetáculo? É o tradicional ou vai ter alguma pitada diferente? Então, nós trazemos essas 2 peças. A pitada diferença é a estreia nacional de uma rapsódia para trompete escrito pelo compositor grego Mikis Theodorakis, que foi ministro de Estado, uma figura muito importante para a Grécia, né? Ele, além de compositor, ele foi ministro de Estado, ativista político, lutou contra a ditadura na Grécia. Então, ele estaria completando esse ano, 100 anos de nascimento. Então, o trompetista alemão Otto Salter, aqui ele começa a turnê internacional dele aqui em Manaus, com esse concerto. Muito bem, olha só, esse programa ele reúne várias obras, né? Obras contrastantes, inclusive, do repertório clássico e moderno. Como você vai trabalhar e apresentar esse contraste no espetáculo? A abertura, o Mestre Cantores fala de amor de uma maneira diferente do Romeu e Julieta, né? Então, fala sobre 2 jovens que se conheceram, mas a menina estava já prometida para o vencedor de um concurso de canto. E o rapaz, como ele não sabia cantar, ele foi procurar ajuda para entrar nesse concurso e, assim, conseguir a mão da menina. Só que ele foi pedir ajuda para quem? Para um senhor que estava interessado na menina. Ei, a confusão. A confusão, né? Resumindo tudo, ele consegue, depois muito trabalho, ele consegue ficar, né, completar o amor ali, né, da forma tradicional, que forma que a gente
né? A gente conhece, né? Vamos dizer assim. E o contraste vem justamente com a Romeu e Julieta, sim, que fala de amor, mas fala de uma forma trágica. Né? É um amor impossível. Exatamente. E Tchaikovsky descreve exatamente. Ele começa com o tema dos clarinetes e fagotes, falando. Ele expõe o Frei Lourenço, que viu tudo aquilo que aconteceu. Exatamente. Que sabia toda a história que estava acontecendo. Então, ele coloca esses instrumentos como se fosse o Frei Fulgêncio contando a história. Boa. Que sensacional, maestro. Agora, toda temporada tem um destaque, um destaque diferente, não é? Esse ano Sim. tem? Qual que vai ser o desse ano? Então, esse ano nós trazemos... estamos com concertos para, né, até dezembro, né, a gente assim, e vamos trazer, né, um pianista daqui de Manaus que está fora, né, um doutor em piano muito, né, então nós estamos trazendo, acredito que seja o grande diferencial. E também temos um spoiler da temporada, as estações, né, Vivaldi e Piazzolla. E como funciona o espetáculo? São cantores, são instrumentistas? Como é que, de um modo geral, assim, o que o público espera? O que o público vai ver lá em termos de espetáculo? O público vai ver uma orquestra de 60 músicos. Sim. Né, que tem jovens, na realidade todos jovens, mas uns mais jovens, né, na faixa de seus 14 anos, que tem um potencial muito grande. E a orquestra vem justamente para isso, para dar oportunidade para essas pessoas que estão vindo resgatar alguns que por algum motivo, né, vamos dizer assim, se perderam no meio do caminho. Nós estamos resgatando, e músicos que são conceituados na cidade. Agora, maestro, é sempre uma emoção especial a apresentação no Teatro Amazonas, não é? Sim, exatamente. O Teatro Amazonas é um lugar mágico, né? E para os músicos que compõem a orquestra também, porque existem muitos como o Otto, que é alemão, estrangeiros. Para eles deve ser um olhar, deve ser uma experiência diferente. Sim, o Otto, o Otto tem uma história com Manaus, né? Então já é a 10ª vez que ele vem a Manaus, assim. E ele todo ano ele gostaria de tocar no Teatro Amazonas. O Otto, né? É alemão, né? O Otto é alemão. Sim. O Otto Salter, ele é alemão, trompetista, um dos maiores trompetistas do mundo, né? Sim, olha. É um amigo, né? Eu também sou trompetista, né? Certo. Assim. E todo ano ele está aqui, né, para dar masterclass, né, concerto. No ano passado ele esteve, nós fizemos um programa muito bonito que foi o concerto de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach. E esse ano nós estamos trazendo essa estreia nacional, né, da Rapsódia para trompete e orquestra de Mix Theodorax. Sensacional. Muito bem. Então vamos aos serviços, né, Carmen? Parece que nós já exploramos tudo aí. A estreia é amanhã às 8 da noite no Teatro Amazonas. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro. O senhor pode acrescentar mais alguma coisa se o senhor quiser aí nos serviços e mandar um recado legal para o pessoal. Convida a gente aí. Eu queria convidar a todos, né, a estarem amanhã às 20 horas no Teatro Amazonas para a abertura da temporada da Orquestra Sinfônica da Amazônia. Boa. E eu queria aqui, de alguma forma, agradecer os apoiadores, né? O IBEU Manaus, onde nós somos a orquestra residente no Teatro IBEU, um teatro muito lindo. A Bemol, né? É o deputado da Câmara, a TV Sistema de Encontro das Águas, o Centro de Artes da UFAM, o Laboratório Lápimos da UEA, a ESAT, UEA, Trevo Contabilidades e a Apoiar,
que é uma parceira, né? Uma associação. Sim. E a Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas. Boa. Maravilha. Muito bom. Maestro, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no 18 horas, na véspera dessa estreia tão importante para o Estado, para a cultura do Estado. Muito obrigada. Muito bom. Obrigado a todos, espero todos amanhã. Estarei lá com certeza. 8 horas. Com certeza. Conversamos com o maestro Rubens Souza, da Orquestra Sinfônica da Amazônia. 6h40, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Doenças respiratórias estão crescendo com força em quase todo o país e o Amazonas está na lista vermelha, hein? Atenção, todo cuidado é pouco. Dados dos boletins Infogripe revelam que a situação é preocupante, especialmente aqui na capital, Karine. Exato, Carlão. E com o tempo mais instável, o ar seco, os casos de síndrome respiratórias dispararam. Crianças, idosos, pessoas... Gente, tá todo mundo gripado aqui na cidade, não é não? Né, Carlão? Ou então é aquela gripe que não cura, não é? Geral, tosse... Exatamente. A repórter Odineia Araújo tem mais detalhes. Então, Odineia, a situação é tão preocupante assim? É tão preocupante que o Amazonas foi classificado como área de risco para os problemas respiratórios. O novo boletim do Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz acendeu o sinal de alerta nesta segunda-feira. As doenças respiratórias estão aumentando em 23 estados brasileiros e Manaus está entre as capitais mais afetadas. A pesquisa analisou os dados das últimas semanas e identificou que os casos de síndrome respiratória aguda grave, aquele que pode levar à internação, cresceram principalmente entre as crianças pequenas. No Amazonas, os números apontam para uma tendência contínua de alta, o que exige a atenção das autoridades e da população, segundo a pesquisadora Tatiana Portela, do Infogripe. Tanto o estado do Amazonas quanto a capital, Manaus, estão classificados como áreas de risco para síndrome respiratória aguda grave, ou seja, são locais onde o nível de incidência dos casos de SRAG está alto. Além disso, a gente também tem observado uma tendência de crescimento desses casos nas últimas 6 semanas. Esse aumento nas hospitalizações por SRAG no estado e na capital ocorre principalmente nas crianças pequenas e muito provavelmente está associado ao vírus sincicial respiratório e também ao rinovírus. A boa notícia, de acordo com a pesquisadora do Infogripe, Tatiana Portela, é que entre os adultos e idosos as internações reduziram. A gente também vinha observando aí um aumento nas hospitalizações por SRAG nos adultos e idosos no estado do Amazonas, associado ao vírus da influenza, mas na última edição do Infogripe a gente já observa que as hospitalizações por influenza, especialmente nos idosos, já mostram sinais aí de interrupção do crescimento no estado do Amazonas. O vírus mais comum nesse momento são o influenza A, o vírus sincicial respiratório e o rinovírus, ou seja, é tempo de cuidar da saúde e proteger quem mais precisa. Então, lavar as mãos, manter os ambientes ventilados e evitar aglomerações pode ajudar e muito. Isso aí. Volto com vocês. Legal, Odineia Araújo, 6h43, você é o melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora sim, nós vamos conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura com Rodrigo Soares. Previsão do tempo. Boa noite, Karine, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui no 18 horas. Terça-feira ensolarada na cidade, tarde com pouca nebulosidade e noite com previsão de céu limpo e estrelado, sem previsão de chuva. Agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 17 de junho, quarta-feira, segundo o Clima Tempo. A quarta vai ser parecida com a terça, sol de manhã com poucas nuvens. À tarde, o clima fica mais nublado, com baixa probabilidade de chuva. E à noite, o tempo permanece nublado, mas sem previsão de chuva. A temperatura nesta quarta-feira varia entre mínima de 24 e máxima de 32 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 62% a 93%.
Legal, Rodrigo Soares com a previsão do tempo. 18 horas. Olha só, acontece amanhã a manifestação da comissão do Corpo de Alunos Soldados da Polícia Militar do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças 2025. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes a respeito do assunto. Volta a conversar ao vivo com a gente. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Então, a manifestação vai ser em frente ao Tribunal de Contas do Estado. É isso mesmo. Mais uma vez, boa noite para você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. A manifestação acontece nessa quarta-feira, dia 18 de junho, a partir das 7 horas da manhã, em frente à sede ali do Tribunal de Contas do Estado. No último dia 5 de junho, o conselheiro Ari Moutinho Júnior, do Tribunal de Contas do Amazonas, tinha determinado ali a suspensão imediata, né, das convocações e dos cursos de formação dos candidatos do concurso da Polícia Militar do Amazonas de 2021. Essa medida cautelar foi publicada no dia 5 de junho, considerando ali possíveis irregularidades na prorrogação do certame e esse descumprimento de decisões judiciais para a nomeação aí dos aprovados do concurso anterior que foi realizado em 2011. Notificou ali realmente o governo do Amazonas, dando um prazo de 15 dias para que o governo do Amazonas e, além do governo, o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Marcos Klinger dos Santos Paiva, cumpram ali essa decisão, dando um prazo de 15 dias. Ou seja, Karime, já se passaram aí, né, mais de 10 dias e com isso, nesta quarta-feira, os representantes da Comissão do Corpo de Alunos e Soldados da Polícia Militar vão fazer uma manifestação, um ato pacífico em frente ao Tribunal de Contas, realmente para chamar a atenção das autoridades em torno desse chamamento. Vamos conferir aí o que dizem os representantes. Esse ato será organizado, será feito de forma pacífica e ordeira. Inclusive, há a elaboração de um código de conduta para que todos os nossos alunos soldados da Polícia Militar possam comparecer, possam evidenciar as nossas histórias e mostrar o nosso lado. Mostrar que nós somos terceiros de boa-fé, que nós apenas estamos indo atrás de reivindicar que o nosso curso volte, né, possa retornar, que nós possamos terminar essa formação e servir ao Estado do Amazonas como policiais militares. Não é uma manifestação de cunho político, nós não pretendemos rechaçar qualquer pessoa ou governo ou mesmo a entidade da Polícia Militar. Muito pelo contrário, a Polícia Militar está nos fornecendo total apoio, assim como a PGE, né? E o nosso intuito é somente mostrar a nossa história e o nosso lado, né? A nossa versão. 18 horas. Então, Karime, Carlão e ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala de uma representante da Comissão do Corpo de Alunos e Soldados da Polícia Militar, né? De 2025/01. Eles que vão estar nesta quarta-feira, a partir das 7 horas da manhã, lá em frente à sede do Tribunal de Contas do Estado. Na última semana, Karime, a gente até acompanhou um ato dos aprovados de 2011. E durante o ato, né, um dos representantes chegou a afirmar que eles já teriam passado aí por todos os processos, que eles estariam aguardando realmente essa convocação. E a afirmação essa, né, que a gente conversou agora também com representantes da comissão, né, do Corpo de Alunos de 2021, eles afirmaram que essa informação não seria verdadeira. Vamos conferir aí o que dizem os representantes. No que se refere à questão judicial do concurso de 2011, a decisão proferida pela desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo na apelação civil de número 0604-014/65 de 2015 confere aos aprovados de 2011 o direito de prosseguir nas demais fases do concurso da Polícia Militar, que são exatamente 7 fases, incluindo elas o exame de aptidão física, bateria médica, a questão do estudo da vida pregressa, dentre outras etapas. Essa decisão confere que esses candidatos possam prosseguir e realizar essas etapas para que, no final, se habilitados em todas as fases, possam ser considerados aprovados de fato no concurso. Eles possuem uma decisão judicial, mas que essa decisão apenas os permite continuar no certame e que realizem as demais fases do concurso. Não, então, a informação que foi passada, que eles já são aprovados em todas as fases e que eles, inclusive, já fizeram curso de formação, não procede.
procede. Não há sequer em qualquer lugar e nenhum registro que esses candidatos tenham feito as demais fases e tampouco o curso de formação. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, ouvimos aí mais um trecho da fala da representante da Comissão do Corpo de Alunos e Soldados da Polícia Militar do Centro de Formação e Aperfeiçoamento dos Praças aqui do Amazonas, Vale a gente reforçar que a manifestação é na frente do Tribunal de Contas nesta quarta-feira a partir das 7 horas da manhã. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Ok, Nathalie, 6h50. 18 horas. Olha, foi inaugurado hoje em Manaus o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, que vai atuar no combate ao tráfico de drogas, crimes ambientais e também grilagem. Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, esteve presente na cerimônia. Precisa, Carlão, de uma força na segurança aqui muito. do estado. Esse espaço funciona na sede da Polícia Federal e vai unir forças do Brasil e de países vizinhos, com apoio de organismos como o Interpol, a Meripol. E quem traz mais detalhes a respeito dessa inauguração é o repórter Kennethson Paz, que volta a conversar ao vivo com a gente. Boa noite, Kennethson. Então, parece que agora o estado vai ter realmente um equipamento, uma aparelhagem até internacional para ajudar a patrulhar as fronteiras, principalmente, não é isso, Kennethson? Com certeza, Karime e Carlão, boa noite para vocês novamente, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. Essa estrutura, ela é uma estrutura bem nova, vai funcionar dentro da Superintendência da Polícia Federal e deve atuar de forma conjunta com várias forças nacionais aqui do Brasil, e também forças internacionais como Interpol, Europol, Americopol, como você já mencionou, e também vários outros órgãos de segurança Pan-Amazônia. Além do crime mais específico, que é o desmatamento ilegal, que é a principal prioridade, também serão investigados e combatidos crimes como tráfico de armas, tráfico de drogas e vários outros crimes ambientais, como grilagem de terra e também garimpo clandestino. Um investimento inicial é de 36 milhões de reais, que vai ser bancado ali pelas verbas do Fundo Amazônia, com apoio do BNDES. Durante a cerimônia, o ministro Ricardo Lewandowski disse que o centro ele vai funcionar como uma espécie de laboratório de cooperação entre policiais de diferentes países. Vamos ouvir agora o que disse Ricardo Lewandowski. Esse centro, antes de mais nada, é um experimento de como as polícias de diferentes países conseguem ou vão conseguir colaborar juntos. Se isso der certo e dará certo, será um exemplo para o mundo. 18 horas. O ministro também falou sobre o uso de tecnologia para poder monitorar a Amazônia e enfrentar também o garimpo ilegal. Vamos ouvi-lo novamente. Eu tenho a certeza, tenho a convicção que com esse Centro de Cooperação Policial Internacional nós teremos aportes de recursos do BNDES que nos permitirão comprar mais equipamentos, investir mais em inteligência, e todos puderam ver que nós temos aqui um sistema de controle por satélites que chega a detalhes do que ocorre no solo, o que nos ajudará muito no combate a esse garimpo ilegal. 18 horas. Ainda segundo o ministro, algumas ações elas vão ter participação principalmente do IBAMA para poder coibir e combater esses crimes de grilagem de terra, garimpo ilegal e vários outros crimes que serão combatidos. E também ele informou que vai ser bastante investido dinheiro para a compra de helicóptero, só que os detalhes específicos, é claro, que eles não vão passar para não preparar ali os criminosos para se anteciparem, Vamos ouvir novamente Ricardo Lewandowski, que traz mais detalhes para a gente. O programa é abrangente. É claro que quem combate o desmatamento ilegal combate também o tráfico de drogas, combate o tráfico de armas, combate, enfim, todos os ilícitos que ocorrem nessa região. Este programa, que chama-se AMAS, Segurança e Soberania, ele visa garantir a segurança amplamente contra todo tipo de criminalidade e também a soberania do país sobre esse imenso território. 18 horas. E aí, quando a gente fala sobre cooperação de várias polícias, surge a dúvida. O ministro destacou que essa integração das forças, cada polícia, ela vai ter a sua própria autonomia, que já foi garantida pela PEC da Segurança. O centro que foi entregue agora, ele também será equipado com uma estrutura de tecnologia que será utilizada para o monitoramento, também para planejar as ações de combates a crimes. Foi o que destacou o delegado-geral da Polícia Federal, delegado
delegado Andrei Passos. Vamos ouvi-lo. Entre eles, a questão dos satélites, Projeto Brasil Mais, o que nos permite, com o emprego da tecnologia, de alertas de inteligência artificial, nós conseguirmos fazer um efetivo monitoramento. Além disso, temos também a tecnologia e o desenvolvimento de ferramentas que a Polícia Federal já trouxe, por exemplo, a identificação que nós chamamos do DNA do ouro, onde nós conseguimos identificar, a partir da apreensão de qualquer minério, né, nesse caso o ouro, a origem exata de onde saiu. Isso também conseguimos fazer com a madeira. 18 horas. Quando a gente fala sobre combate a esses crimes já mencionados aqui, a gente pensa em relação à extensão da Amazônia, a dimensão da Amazônia. E aí sempre surge também o questionamento a respeito sobre o contingente. Será que vai ser suficiente, sendo que o Amazonas não tem condições de patrulhar todo o nosso território? E segundo o próprio diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Passos, o efetivo que vai atuar no centro, ele será sim capaz de cumprir a missão, porque todo o trabalho ele será feito de forma integrada com outras forças policiais, tanto no Brasil como também de outros países. Então ele disse que sim, que a força que vai atuar no centro será capaz de realizar o trabalho, gente. Agora, exato, tô otimista, torcendo muito para que essa força de segurança realmente tenha bom desempenho, êxito, exato. Obrigada pela apuração, pelas informações, Kennedson Paz. Valeu, Ken, 6h56. 18 horas. Olha lá, o governo Wilson Lima está transformando o Detran numa verdadeira fábrica de multas. Escuta o que está acontecendo. Agora as multas estão sendo aplicadas por vans que geralmente ficam estacionadas e ninguém imagina que estão lá para multar o motorista na tocaia. Essa é a denúncia, Carlão, de uma enxurrada de denúncia nas redes sociais. A gente recebeu aqui também no nosso WhatsApp. O motorista passa e nem percebe que tem uma van com logomarca do Detran e tudo estacionada, geralmente estacionada, né? E que pode ser multada. Elas estão sendo usadas só para isso, sem qualquer ação efetiva de educação no trânsito. O governo Wilson Lima prefere investir em mais fiscalização punitiva ao invés de educar e dar oportunidade desse motorista regularizar ali na hora, como geralmente é feito nas blitz, né, Carlão? É assim, essas vans, inclusive, Karime, são equipadas com câmeras e estão em diferentes pontos de Manaus. Atenção e cuidado. É claro, os motoristas estão reclamando da falta de orientação, sinalização ineficiente. A sensação é de uma ação puramente para arrecadar dinheiro. Essa é a sensação e a denúncia dos motoristas. Nathalie Moraes, ela tem mais informações a respeito desse assunto. Ela, inclusive, ouviu especialistas em trânsito e mobilidade urbana. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Então, o que dizem as leis de trânsito? Essa prática é legal? Pode acontecer? Boa noite mais uma vez. Não é legal, Karime, já respondendo a sua pergunta. Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas. Karime, né, mais uma jogada polêmica do governador Wilson Lima. Agora a gente está tendo um verdadeiro Big Brother das vans do Detran estacionando aqui na nossa capital. Várias das principais ruas da nossa cidade agora estão sendo vigiadas aí pelas vans do Detran, equipadas com os radares que escaneiam as placas e ficam aí disparando autuações para quem estiver com licenciamento atrasado, sem nenhum aviso de placas. Sim, sem que a pessoa entenda o que está acontecendo. A van não pode estar estacionada aplicando multas sem que exista, né, uma sinalização para que o motorista fique atento, já que não está acontecendo nenhuma blitz. Não tem guardas de trânsito, não existem agentes ali do Detran naquele perímetro. Tá aí a ilegalidade dessa ação. Pra gente entender um pouco mais, né, de como é que tá funcionando tudo isso, a gente ouviu aí o Rafael Cordeiro, ele que é especialista em trânsito e mobilidade urbana. Vamos conferir. Foi estabelecido desde o ano 2022 a possibilidade da realização da fiscalização por meio de vídeo monitoramento. Então é perfeitamente legal, tem um amparo, contudo, o órgão não pode simplesmente receber o prazer de estabelecer em qualquer via, em qualquer lugar. A própria resolução estabelece que para esse tipo de fiscalização deve haver sinalização adequada, informando aos demais condutores que, se estiverem cometendo algum tipo de infração à legislação de trânsito, estarão sujeitos a serem penalizados, no caso, multados.
por um agente de trânsito. Então, essa conduta do Detran AM em autuar por vídeo monitoramento necessita de adequação, saber se as vias estão devidamente sinalizadas e, se não, esses autos de infração lavrados pelos agentes são passíveis de serem questionados, são passíveis inclusive de serem arquivados, desde que o condutor provoque a instituição. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, ouvimos aí a fala do Rafael Cordeiro, especialista em trânsito aqui da nossa capital. E olha, Karime, a gente postou um vídeo, né, sobre essa, depois da gente receber várias dessas denúncias, a gente postou um vídeo no @18horasnews, no nosso Instagram, e por lá a gente recebeu uma enxurrada de comentários. De motoristas. Esse vídeo tem mais de 30 mil visualizações e a galera tá lá participando, falando: olha, Nathalie, a gente viu isso, eu já passei por isso, eu já recebi essa multa. Então, realmente é uma situação que vem deixando a população indignada, e é claro que a gente vai continuar acompanhando. Baixo, né? Pois é, muito obrigada pelas informações. A questão, né, Nathalie, que até o Kennedson estava falando com a gente, é que não dá oportunidade para esse motorista saber como fazer para negociar essa dívida, para entender o que está acontecendo. Quer dizer, não tira a ação educativa. Exato. Nas redes sociais as pessoas disseram assim: eu já fui surpreendido com a multa na minha casa, eu nem sabia, entendeu? Exato. Tá ótimo, muito obrigada pelas informações. Boa noite, Nathalie Moraes. Mix. Daquele giro saideiro no trânsito, Karime. Vamos lá, André Meirelles, por onde andas, André? Boa noite. Trânsito. Muito boa noite para você, Karime, Carlão. Boa noite aos ouvintes ligados aqui na 100.7. A gente está aqui na zona leste da capital amazonense, acompanhando aí a finalização da obra do viaduto Rei Pelé, né? Que inclusive foi liberado tráfego de veículos na alça lateral, que interliga as avenidas Itaúba, Camapuã e Grande Circular. Diferente dos dias anteriores, quando ainda estava tudo interditado por conta da obra, Karime, Carlão, hoje, no caso, a fluidez está bem melhor, e a gente acredita, né, que vai ficar melhor ainda com essa inauguração, porque antes disso, no domingo, foram liberados outros 2 trechos, né? A pista da Avenida Itaúba com acesso à Avenida Camapuã e a alça lateral da Avenida Camapuã para o acesso à Avenida Grande Circular no sentido Terminal 4, no bairro São José, que antes aí estavam interditados, né? Mas apesar aí da liberação, as obras seguem aqui no local, inclusive até agora, na última segunda-feira, foi iniciado aí o asfalto no interior dos túneis da trincheira aí, com aplicação de mais de 600 toneladas de asfalto. E agora também o prefeito de Manaus, Davi Almeida, já anunciou aí uma nova data para a entrega completa aí do complexo, né, do viaduto Rei Pelé. Pode ser entregue totalmente até o dia 30 de junho. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Boa noite, André. 18 horas. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, o setor comércio e serviços do Amazonas encerrou o mês de abril com um número recorde de empregos formais, nada menos que 384.689 empregos. Os dados são da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas, que é a FEComércio. Houve crescimento de 0,3% em relação a março e de 1,1% frente ao mês de dezembro de 2024. A atividade mantém sua posição de destaque como maior geradora de empregos com carteira assinada no Amazonas, os CLTs. O levantamento aponta que o comércio e serviços atualmente respondem por 68,4% do total de postos de trabalho no estado, e que de janeiro a maio de 2025 arrecadou 3,61 bilhões de reais em ICMS para os cofres públicos. O comércio e os serviços são setores essenciais para a economia, sem dúvida, e reivindica ser encarado pelas lideranças políticas com a mesma importância que dão a outros setores produtivos do estado. 18 horas. Olha, 7h04, Karime. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.